Olá, queridos participantes da 11ª semana da Rede Pedagógica, da teoria à prática. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu estive com vocês presente da primeira até a nona. Na 10ª não pude participar por conta de um probleminha de saúde, mas agora na 11ª estou de volta. Meu nome é Simone Lavorato e eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre a psicopedagogia na prática, Achei fantástica essa semana, onde vocês estão trabalhando muitas questões, tirando da teoria e trazendo para a nossa prática, nosso dia a dia, na nossa sala de aula, ou com os nossos filhos, enfim, nós estamos concretizando o que foi pensado por alguém, o que foi descoberto, na verdade, por alguns estudiosos. E para falar um pouquinho sobre essa questão da psicopedagogia na prática, eu escolhi um teórico, que todos nós aí conhecemos e gostamos muito, que é Vygotsky, e eu vou abordar aí um dos assuntos que Vygotsky estudou muito, se dedicou muito a estudar sobre isso. Eu vou trabalhar com vocês hoje como que a gente pode colocar ele em prática. Mas para isso vou falar primeiro um pouquinho do Vygotsky. Então, quem foi o Levi Vygotsky? A gente pode olhar aí, vocês vão ter a imagem dele, Esse foi o Vygotsky, tá? Só para ficar claro para vocês, o nome pode ser grafado dessa forma, como vocês estão vendo aí na tela, pode ser grafado também com o I, ou pode ser grafado com o I e com o Y. Vocês vão encontrar diversas formatações aí e todas elas estão corretas. Na hora de fazer a translineação aí, a tradução, digamos assim, alguns teóricos, alguns estudiosos aí grafaram de um jeito, outro do outro. Então, se vocês forem procurar na literatura, vocês vão achar de todas as formas aí, e não existe um consenso entre os teóricos de que só existe uma forma certa de grafar o nome do Vygotsky, tá? E aí, então, quem foi aí o Levi Vygotsky, Ele foi um estudioso, ele foi um psicólogo também, mas ele foi muitas outras coisas também. Ele estudou ao mesmo tempo história, filosofia, direito, ele estudou muita coisa, Ele fez um trabalho muito interessante na área da psicologia. E pena que assim, ele faleceu muito cedo, Ele faleceu com 37 anos. E aí eu costumo sempre dizer que com 37 anos ele deixou pra gente um legado gigantesco. Imagina se ele tivesse vivido aí um tempo maior, Naquela época era muito comum as mortes por conta de tuberculose, não tinha às vezes um tratamento, eficaz, e ele foi acometido por essa doença e nos deixou aí com 37 anos, mas deixou um grande legado aí e que até hoje inspira e nos mostra caminhos aí para trabalhar com os nossos alunos no cotidiano, no dia a dia, tá? Ele foi pioneiro nessa questão, no conceito de que o desenvolvimento intelectual, da criança, ele ocorre em uma das funções de interação social e condição de vida. Então, o Vygotsky, ele dizia que todo o nosso desenvolvimento cognitivo, ele é fruto dessa interação com o meio, Uma das coisas que ele mais trabalhou foi a questão do desenvolvimento da linguagem. E aí eu trago vocês aí para pensar junto comigo, Se a gente tem essa questão da linguagem tão forte no nosso dia a dia para a gente se comunicar e dizer o que a gente quer e o que a gente não quer, Imagina o quanto isso é importante para o desenvolvimento da criança. E a gente tem aí, eu sou muito do lado da questão da inclusão, tanto no mestrado como no doutorado, eu fiz muitos trabalhos acerca disso, e aí eu trago para vocês com propriedade, que assim, a Libras, por exemplo, que é a segunda língua oficial do país, ela é pouquíssimo falada. Pouquíssimas pessoas, sabem Libras. E as nossas crianças estão estudando inglês, estão estudando espanhol, mas não conseguem, digamos assim, colocar no nosso currículo a obrigatoriedade aí da Libras para as nossas crianças. Quantas crianças nós não temos que precisam
né, desse suporte na linguagem. Afinal, a linguagem é essencial no nosso desenvolvimento cognitivo. Quando a gente trabalha com crianças, principalmente crianças com autismo ou outros transtornos e que tem aí um atraso de fala, a gente percebe que isso também afeta na questão cognitiva, no desenvolvimento intelectual. Por quê? Porque é pelo meio da linguagem, por meio da linguagem que ela vai se comunicar com o mundo externo, que ela vai pedir o que ela quer, que ela vai falar, que ela vai expressar a sua percepção, né? Então, a linguagem ela é essencial. E o Vygotsky já falava isso lá atrás, lá em 1800, começo de 1900, nos primeiros anos lá, já tinha essa questão de como a linguagem é importante para o desenvolvimento do ser humano, né? O ser humano vai se desenvolver por meio da linguagem e por meio da interação com o meio. E aí, quando a gente fala de condições de vida, a gente sabe que isso também afeta muito no desenvolvimento infantil. Se a criança tem mais acesso, né, a mais condições, a meios, né, educacionais, ela vai ter um desenvolvimento melhor. Se ela tem mais estímulos, ela vai ter um desenvolvimento melhor. Se ela tem uma alimentação adequada, ela vai ter um desenvolvimento melhor, né? Afinal, criança desnutrida, eu sempre falo, gente, não aprende. Criança com fome não consegue aprender. Criança que não tem nutrientes suficientes no cérebro para produzir os hormônios que ela precisa, não consegue aprender. E aí não é um transtorno de aprendizagem, né? É realmente uma dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque é um meio externo que está faltando para essa criança. Ela está faltando acesso a uma alimentação e as vitaminas adequadas. Então, tudo isso interfere no desenvolvimento da criança, mas é por meio da linguagem que ela acontece, interagindo com o meio. Então, o meio e as condições de vida da família dessa criança, as condições de vida dessa criança são essenciais aí para o desenvolvimento dessa criança, tá? Então, o Vygotsky já descobriu isso lá atrás e já falava sobre isso. E ele foi, né, um dos pioneiros a trabalhar com essas questões, né? Então, ele diz que o desenvolvimento aí ocorre a partir das relações sociais. Então, quanto mais a gente puder trazer estímulos para as nossas crianças, quanto mais a gente puder promover interações para essa criança, a gente vai estar desenvolvendo, de certa forma, aí, o cognitivo e o intelectual dessa criança. Ele dizia que através aí dessa interação das relações sociais, né, a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento e os dois são indissociáveis, tá? Eles não dá para a gente trabalhar como se fossem dimensões separadas. Ele vai junto, eles são indissociáveis, tá? Mais aprendizagem, mais desenvolvimento, mais aprendizagem, mais desenvolvimento. São ciclos que vão se completando. Não dá para a gente ver isso de forma isolada, tá? E o Vygotsky, né, ele enfatizava aí, como eu já disse para vocês, o papel da linguagem nesse processo histórico-social. O que a gente entende por processo histórico-social, né? A gente pode entender por aí que é a vida real, né? Conforme as coisas vão acontecendo, conforme os fatos vão se dando na sociedade, eles vão interferindo aí nesse desenvolvimento todo e promovendo a aprendizagem do indivíduo, tá? Um destaque, a gente aprende até o último dia de vida. Tá? Antigamente tinha uma história de que depois que ficava idoso não tinha mais produção neuronal, não fazia novos sinapses, né? Nada disso. Hoje a gente sabe que sim, que a gente está aprendendo sempre. É lógico que na idade mais avançada a gente vai ter uma diminuição disso, mas não dizer que isso não existe, né? Ela só vai diminuir, vai cair, tá? Mas a gente continua aprendendo. Por quê? Porque você continua interagindo com o meio social, você continua vivendo em sociedade. O ser humano, ele é um ser social, né? Então ele vai estar aprendendo por meio dessas relações aí com o outro e com o meio. Então, conviver com outras crianças é muito importante também para essa questão aí da aprendizagem e do desenvolvimento, da aquisição do conhecimento, tá? E aí, a gente tem uma das teorias, Vygotsky tem várias teorias muito importantes, né? Inclusive, uma delas, ele fala muito sobre a questão
das crianças com deficiência. Então, todo mundo que trabalha com pessoa com deficiência, todo mundo que pesquisa, que estuda nessa área, se aprofunda muito em Vygotsky, porque ele foi também pioneiro nessa área. Ele mobilizado pelas questões que ele viu, né, do pós-guerra, pessoas faltando alguns membros, pessoas com sequelas muito graves, né? Crianças abandonadas, né? nos orfanatos da época, e aí ele começou a se preocupar com isso e estudar isso. Então, ele tem aí o 5º tomo do trabalho dele, que é todinho voltado para essa questão aí, né? das crianças, das pessoas com deficiência, tá? Aquela época usava um termo que hoje é pejorativo, né? Porque com o passar do tempo, alguns termos eles vão ganhando um sentido semântico pejorativo e a gente não usa mais, né? Na época falava-se defectologia. Hoje a gente não usa mais isso, porque a gente sabe que não é um defeito, né? E aí o 5º tomo dele, chamado, né, defectologia, ele trabalha muito sobre essas questões. Então, assim, as contribuições do Vygotsky foram para a aprendizagem, para a questão da inclusão, para a questão de comportamental, né? Então, assim, a gente tem grandes aprendizagens aí com o Vygotsky sobre como a gente trabalhar esses aspectos. E uma das teorias que eu escolhi para a gente trabalhar aqui a psicopedagogia na prática é justamente, né, sobre a zona de desenvolvimento proximal. Então, o Vygotsky, ele diz que é o seguinte: nós temos como se fossem 3 áreas, 3 faixas, né? Uma de desenvolvimento real, a outra de desenvolvimento ideal, que seria o potencial, né? E a outra que seria a proximal, que seria entre o real e entre o potencial. Então, entre o que eu tenho, entre o que eu sou nesse momento e até onde eu posso chegar, tá? E dentro dessas 2 faixas existe uma terceira, que é a proximal. E aí, trazendo aqui, né, para a questão da prática, que a gente, né, como comentei com vocês, de como nós vamos trabalhar isso, né? Então, vamos falar um pouquinho de como identificar esses 3 níveis na prática. Primeira coisa, é importante a gente identificar para a gente poder utilizar. Ele diz que a gente tem que trabalhar com a criança na zona proximal de desenvolvimento. Então, se eu tenho a zona real, que é o desenvolvimento meu atual, eu tenho a zona potencial, que eu posso chegar, e eu tenho a proximal, que é onde o professor deve atuar, é onde nós devemos trabalhar. O educador tem que focar no proximal, tá? Por que ele diz isso? Proximal é aonde, né, é a área onde o meu cérebro está propício para a aprendizagem. Se eu for trabalhar com essa criança alguma coisa do real, ou seja, alguma coisa que ele já sabe, isso não é interessante para a criança. A criança não vai aprender, ela não vai ter o menor interesse. Isso, gente, acontece muito, vocês já devem ter visto em sala de aula, com crianças com altas habilidades. O que acontece? Às vezes o professor está ministrando um conteúdo que aquela criança com altas habilidades já sabe, já domina. E aí ele não tem interesse nenhum por aquilo. Então, se ele já sabe, qual o sentido dele aprender aquilo? Né? O professor precisa trabalhar esse conteúdo. Por quê? Porque os outros alunos ainda não sabem. Mas aquele aluno com altas habilidades, para ele é um tédio participar dessa aula, porque ele já sabe aquilo e aquilo fica repetitivo. Né? Então, também criaram estratégias para trabalhar com essas crianças que já sabem o conteúdo que você tem que ministrar. É importante. Traga ele para ser o seu monitor, diga que ele vai te ajudar nesse processo, que ele pode também colaborar, sendo também o professor auxiliar. Ou seja, traga essa criança para o jogo, para ele se sentir engajado e não se sentir entediado e querer sair da sala de aula, ficar passeando pelo corredor, ou até perturbando a aula, causando tumulto na aula e impedindo que os colegas aprendam, né? Porque para ele aquilo ali é muito entediante. Então, faça, né, esse trabalho de ter essa percepção e trazer esse aluno para contar pontos a seu favor e não contra, né? Por isso que trabalhar com criança com altas habilidades é tão difícil, né? Por quê? Porque você tem que saber dosar, você tem que saber manter a todos motivados. Se você também foca só porque ele já sabe, então vamos avançar de uma forma mais rápida, os que não sabem ainda vão se sentir frustrados, né? Então, e desmotivados. Então, isso é muito importante. Mas voltando à questão do real, é isso. Se eu trabalhar com a criança uma coisa que ela já sabe,
isso não tem o menor interesse e não vai ser efetivo de forma alguma. Por outro lado, se eu pulo a zona proximal e vou lá para o potencial, eu vou fazer o quê? Esse conteúdo que eu vou trabalhar, ele vai estar aquém dessas crianças, porque elas ainda não estão prontas para aprender aquilo e eu estou ministrando um conteúdo que ela não vai aprender, que para ela também vai ser frustrante, porque ela vai começar a achar que, nossa, eu não entendo, né, na linguagem das crianças, não, eu sou burra mesmo, eu não aprendo, né? Então, isso é muito complicado, então não vai ser efetivo também. Então, o que Vygotsky fala é, se eu tenho o ideal e eu tenho o potencial, eu não posso trabalhar nessas áreas, eu tenho que trabalhar no proximal, que é como se fosse uma faixa intermediária. O que seria essa faixa intermediária? Um passinho a mais do que ele já sabe, né? A gente sabe que a aprendizagem ela deve ser gradual e contínua. Então eu vou um passinho de cada vez. Então eu, sei lá, já aquelas crianças já sabem a tabuada do 5, agora eu vou para do 6. E não vou passar para do 9. Se eu passar para do 9, o que eu estou fazendo? Na prática, eu estou indo lá para o potencial. Eu não estou considerando, né, a proximal. A proximal é justamente isso. É uma aprendizagem gradual e contínua para que ele vá avançando, certo? Outra questão, toda vez que as nossas crianças adquirem, né, conhecimento na zona proximal, isso muda. Por quê? Porque aquele que ele adquiriu torna-se o real, o proximal vai um pouquinho mais para frente e amplia-se a faixa da zona, o potencial vai um pouquinho mais para frente e o proximal avança mais uma casa, né? Então, ou seja, eu tenho um novo espaço aí para trabalhar com essas crianças. Então, essa questão dessas 3 zonas, né, descritas aí por Vygotsky, como real, proximal e potencial, elas vão migrando, elas vão mudando de acordo com que o conhecimento vai sendo implantado. Aprendi? Opa! Então, mudamos um pouquinho de faixa, tá? Toda vez que você trabalhar na zona proximal daquela criança, você vai estar indo na linha certa. É isso que precisa. Nem no real, nem no potencial, no proximal, tá? Uma outra coisa, como mensurar isso? Né? Então, assim, eu já vou falar das atividades que podemos utilizar, mas como mensurar? E aí vocês vão falar para mim assim, ah, mas isso tudo é muito subjetivo. Sim, é muito subjetivo. Dentro de uma sala de aula, você não tem crianças homogêneas. Você tem aí, heterogêneas. Você tem um grupo heterogêneo. Você não tem um grupo homogêneo. Né? Agora eu que me atrapalhei aqui com a fala. E aí o que acontece? Se eu não tenho um grupo homogêneo, eu tenho crianças diferentes. Se eu tenho crianças diferentes, eu tenho que primeiro identificar em que nível estão essas crianças, tá? E aí que entra a parte das atividades. Quais atividades utilizar para identificar? Para identificar, eu posso usar avaliações, apesar que eu sou uma pessoa totalmente contra a avaliação, acho que é a avaliação formal, tá? Para mim, a avaliação formal não avalia nada, não mede ninguém e não representa ninguém. Pode ser que naquele dia você não está bem, você está nervoso, você está preocupado que vai ter uma prova, dá um branco, você não consegue fazer. Então, isso sim é subjetivo, essa avaliação formal, essa é subjetiva. Mas a avaliação que você faz do dia a dia com essa criança em sala de aula é muito importante, né? Por isso que quando começa um novo período letivo, você tem um mês aí para ir se adaptando para conhecer a turma. O que é esse conhecer a turma? É essa avaliação por meio da observação. Eu falo que o instrumento mais rico, né, para uma avaliação é a observação. Então, você observando o desempenho daquela criança, você observando o desenvolvimento dela, você vai conseguir saber o que aquela criança já sabe e o que ela não sabe. Então, quando a gente fala assim, de quais atividades podemos usar? Todas as atividades que você desenvolve na sala de aula servem para você avaliar o quanto essa criança sabe. Como? Observando, colhendo resultados dos trabalhos que ela faz. Ah, eu passei uma pintura para essa criança fazer. Ela pintou fora, né? Ou seja, olha, a coordenação motora dela não está tão boa. Então, a gente tem que também saber, olha, na coordenação motora ela precisa ser estimulada. Então, por isso que eu digo que a observação é o principal instrumento que nós, educadores, temos em sala de aula para a gente mensurar isso aí e saber qual é o real, tá? Então, para identificar o real,
avaliação, observação, atividades diárias ali para você acompanhar aquela criança e ter uma percepção do que ela sabe. Essa seria a nossa zona real. E a zona potencial? A zona potencial é o que é esperado para aquele padrão de desenvolvimento. Tá? Não que todas as crianças têm que chegar junto no final do ano sabendo até a tabuada do 10. Não. Mas a gente tem um padrão esperado pelo MEC e é em cima dele que a gente trabalha, né? Para cada ano lá, para cada série, cada ano a gente tem ali descrito mais ou menos o que aquela criança precisa aprender e o que nós precisamos trabalhar com essa criança, né? Então, esse seria hoje o que eu posso dizer para vocês, que é um padrão mais próximo, né, da nossa realidade aí. É a gente acompanhar aí pelas fases de desenvolvimento da criança e pelos padrões aí definidos pelo MEC de quais são aí os aspectos trabalhados em cada ano escolar. Isso dá para a gente um parâmetro da onde a gente quer chegar. E aí o que eu faço? Eu pego esse real que eu identifiquei com essa criança, né? Observo onde é o potencial daquela criança e dentro disso, dentro do que ela já sabe e do que ela precisa aprender, eu começo passinho a passinho, gradual e contínuo, como eu falei, trabalhando essa zona proximal de desenvolvimento, tá? Se eu quero acelerar, e às vezes até a gente vê, os pais falam, não, mas o meu filho tá super bem, eu quero pular um ano, eu quero, né, adiantar essa criança. Olha o prejuízo. Por quê? Porque não é porque ele está bem com esse conteúdo que eu posso pular toda essa faixa dele, dessa zona proximal de desenvolvimento, eu posso ignorar isso e já jogar ele lá no potencial. E muitas vezes isso acontece e vocês sabem que o resultado é danoso, né? Para a criança, mexe com aspectos comportamentais, emocionais, psicológicos dessa criança e podem atrapalhar essa criança aí para o resto da vida. Então, essa questão de aceleração aí é muito complexa, não que não deva acontecer, pode acontecer, mas tem que ter toda uma avaliação antes muito rigorosa e um processo, um planejamento estratégico de como vai ser feito essa aceleração com essa criança. Mas respeitar essa zona proximal é essencial, tá? Então a gente falou hoje um pouquinho da psicopedagogia na prática, trazendo aí o Vygotsky e trazendo para vocês a importância da gente olhar para aquela criança e conseguir identificar naquela criança essas 3 fases. O que ela já sabe, aonde ela pode chegar, qual o potencial dela e o que é esperado para esse potencial e trabalhar dentro dessa zona proximal. Não trabalhar nem aquém, nem além do conhecimento que ela já tem. Esse é uma grande receita de sucesso. Espero que vocês coloquem isso na prática e foi um prazer estar aqui com vocês em mais uma semana da Rede Pedagógica. Beijo, gratidão.